A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra. Eu vou estar passando para nós meditar nesta manhã, né, meus irmãos? Glórias a Deus. Aqui em Brusque, meus irmãos, a noite inteira fez muito calor. Amém? E agora de manhã, meus irmãos, um sol para cada um, viu? Olha que tem sol sobrando aqui. Amém? Eita, Deus está no controle de todas as coisas, né? Ah, se não fosse o Senhor, né? Nas nossas vidas, o que seria de nós, né, meus irmãos? O que seria de nós, né? Meus irmãos, a palavra de hoje, nesta manhã, é para dizer a você que sem fé, amém, fica meio que inviável Deus fazer algo na sua vida. Nós cristãos precisamos de ter a fé. Sem fé não adianta, meus irmãos. As coisas não vão demorar, vão atrasar. Se você começar a duvidar, se você começar a murmurar, amém, meus irmãos? Algumas coisas podem vir a acontecer, mas são mínimas, amém? Por que são mínimas? Porque Deus não tem poder para fazer? Tem poder, mas Ele não trabalha na murmuração. Deus não trabalha na incredulidade. Por que Deus não fez muitos milagres na terra dele, com o povo que viu ele crescer? Por quê, meus irmãos? Por causa da incredulidade. Tão pouco pôde fazer Deus ali. Amém, meus irmãos? Por quê? Por causa da incredulidade do povo. Deus não trabalha na dúvida. Deus não trabalha na incredulidade. Você tem que crer. Você tem que confiar na palavra que Deus lançou sobre a sua vida. Meus irmãos, nós servimos um Deus que pela palavra Ele formou o mundo. Pela palavra, Ele deu vida ao mundo. Pela palavra, meus irmãos, Ele deu vida a mim, a você. É pela palavra, meus irmãos. Amém. Meus irmãos, desde o começo do mundo, Deus está falando com o ser humano ser obediente e crer na palavra. Se você prestar atenção na palavra de Deus, nas verdadeiras escrituras do Pai, que é a Bíblia Sagrada, você vai estar vendo que Deus quer obediência e fé. Deus quer que nós cremos nele. Deus quer que nós acreditamos que ele é um Deus que vive e reina para todo sempre, que é um Deus que pode todas as coisas. É isso que Deus quer falar com você nessa manhã. Pare de duvidar, pare de murmurar. Quando você estiver trazendo à memória, né, coisas, ou você está vendo o seu cenário, está tudo ao contrário, em vez de murmurar, comece a louvar. Em vez de você começar a reclamar para um, para o outro, como você anda fazendo, que a vida está ruim, que o salário foi pouco, aumentou pouco, o governo é isso, o governo é aquilo, vai orar. Em vez de você gastar saliva jogando palavras de murmuração aos ventos, vai orar, vai agradecer a Deus pelo seu dia, vai puxar a memória de quantas providências Deus já providenciou na sua vida, vai trazer a memória de quantas barreiras você enfrentou e Deus estava junto com você e você conseguiu. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Deus me diz aqui que tem pessoas que, se não parar de murmurar, não parar de indagar a Deus, amém, de colocar Deus à prova, vai morrer no deserto, só com a palavra de promessa, como o povo do Egito, que foi libertado do povo do Egito, o povo de Deus, o Israel, foram libertados, pois o povo viu com seus olhos as pragas
Amém, meus irmãos? O povo viu o livramento que teve dos egípcios. O povo viu Deus com o teu poder e misericórdia abrindo o mar. O povo viu o povo do Egito perecer no mar, perecer nas águas. E o povo viu seus corpos na praia, seus cavalos, seus carros, todos pereceram. Mas mesmo assim, o povo já entrou do outro lado, murmurando, reclamando. Amém, meus irmãos? Eu não sei quanto tempo faz que você está no deserto, mas você só vai sair do deserto se você parar de murmurar, se você parar com essa incredulidade que está instalada dentro do seu coração. O que é incredulidade, meus irmãos? É uma fé oscilante. De manhã você ora com fervor e pede a Deus pela bênção, pela providência. Antes do meio-dia você já está com a sua fé baixa e já dizendo não vai acontecer. E Deus quer mudar isso em você. Se você não parar de incredulidade, se você não crer em Deus, se você não confiar na palavra que Deus te fez, na promessa que Deus te fez, você vai morrer no deserto, como o povo de Israel morreu no deserto. Quem viu a terra prometida foram os descendentes deles. Mas eles que saíram da escravidão, que Deus libertou, que Deus mostrou, esqueceram. Como é que nós, ser humano, podemos esquecer dos feitos que Deus já fez na nossa vida tão rápido? Amém, meus irmãos? Para com murmuração. Deus quer te entregar o melhor dessa terra. Deus, Ele quer que você crê, que você confia na palavra. Para de ficar reclamando para um, para o outro. De nada eles vão poder resolver o seu problema. Creia mais em Deus, em vez de você, como já disse, em vez de você jogar palavras ao mundo, aos ventos, aonde Satanás está ouvindo a sua murmuração, ore, clame ao Senhor, creia em Deus, pois o Deus que eu e você servimos, Ele é um Deus que tira a água da rocha. Ele é um Deus que transforma a água amarga em águas doces, água potável, água para beber. Meus irmãos, Deus é um Deus de poder e de glória. Você tem que confiar na palavra, você tem que crer no Deus que você serve. Quando você for orar, você tem que orar com fé, acreditando que o Deus poderoso já ouviu a sua oração, que vai acontecer no tempo dele, meus irmãos. Há muitos que vê o tempo passar, que vê caminhando no deserto e nada acontecer. Calma, tenha paciência que no tempo de Deus chega. Em vez de você murmurar, louve ao Senhor. Amém, meus irmãos? Temos que mudar, nós cristãos temos que ser diferentes. Porque nós somos diferentes, nós servimos um Deus que é vivo e reina para todo sempre. Nós servimos um Deus que Ele é poderoso, que Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Meus irmãos, Deus cuida de nós no espiritual, Deus cuida de nós no mundo físico. Cuida sim, meus irmãos. Porque se Deus não cuidar só do nosso espiritual, só para a nossa salvação, Deus não multiplicava o azeite daquela viúva. Você está entendendo como é que Deus cuida de nós até no financeiro? Por que Deus cuida de nós no financeiro? Porque Ele sabe que todo mês nós temos conta, dívida para pagar. Nós temos uma família para sustentar. Deus, Ele cuida de nós
nos mínimos detalhes. Ah, que muitos vão se erguer, falar que é heresia, falar de bênção. Hoje é heresia para os letrados. Só que os letrados, meus irmãos, têm a palavra, mas não têm a presença. Os letrados, meus irmãos, ele estuda para o seu próprio conhecimento, para apontar o dedo para os outros, para julgar. É isso que os letrados fazem. Amém, meus irmãos? Eles não meditam na palavra. Amém? Eles lêem a palavra, mas não meditam. Porque se meditasse, eles iam ver, né? Eles iam ler que Deus multiplicou o azeite da viúva. E é coisas materiais. Por que multiplicou? Porque essa viúva estava em dívida. Se ela não pagasse a dívida dela, os filhos dela iam ser levados. Então Deus, ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Amém, meus irmãos? Por isso que Deus sempre está falando para nós. Leia a palavra. Busque entendimento que vem do céu e não de baixo. Que é do homem, que é falho. Amém, meus irmãos? Quando você, antes de você ler a palavra do Senhor, faz uma oração. Pede a Deus sabedoria, que o Espírito Santo venha te dar sabedoria e entendimento sobre a palavra santa e poderosa dele. Que daí você não vai ficar comendo bronha, comendo palavras que muitos letrados estão dizendo por aí, ou muitos desentendidos que quer só o seu dinheiro. Amém, meus irmãos? Porque tem uns letrados que nada pode. Agora tem outros que tudo pode. E não é assim. Nós temos que ser o sal da terra. No seu equilíbrio. Nem muito salgado e nem sem sal. Deus é a dosagem certa. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus tem que ser certa. Tem que ser no nível certo. Amém? Nem mais e nem menos. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, Deus está falando com pessoas. Você tem que crer mais no Deus que você serve. Amém? Puxe a sua memória o que Deus já fez na sua vida. Antes de murmurar. Antes de reclamar da sua vida. Amém? E lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 22 em diante. Perdão, meus irmãos. Êxodo, capítulo 15, versículo 22 em diante. Fez Moisés partir o Israel, a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doce. Deu-lhes ali status a uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, não dos nossos olhos, dos olhos de Deus, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviarei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que te sara. Amém, meus irmãos? Então chegaram ali, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Amém. Glórias a Deus. Deus, na sua palavra, está dizendo a você: pare de murmurar, pare de reclamar, agradeça pelo hoje, agradeça o hoje por você estar vivo, deixe que o amanhã pertence ao Senhor, comece a adorar, comece a louvar, comece a orar mais,
comece a crer mais no Deus que você serve. Porque aqui, meus irmãos, né, nesse versículo Êxodo, se você voltar uma página, lá em Êxodo 14, tá, né, os egípcios, a história dos egípcios se perecendo no Mar Vermelho. Amém, meus irmãos? Então, é muito pouco espaço para o povo esquecer. Você já esqueceu do que Deus já fez para você. Então pare de murmurar. Tem pessoas aqui que estão por um risco. De quê, meus irmãos? De morrer no deserto. Por quê? Por causa da murmuração, por causa da incredulidade. Tem pessoas que têm promessas para viver promessas de Deus na sua vida. Mas se você não parar de murmurar, você vai morrer no deserto. Amém, meus irmãos? Como muitos já morreu dentro da igreja. Dentro da igreja, a pessoa já morreu. Cristão que tinha promessas de Deus. Por quê? Por causa da incredulidade. Por causa da murmuração. Por causa do sempre querer colocar Deus à prova. Não põe Deus à prova. Mas creia no Deus que você serve. Ore clamando a Deus. Amém, meus irmãos? Com fé. Não, eu vou vencer. Meus irmãos, o canal aqui Deus abriu para aumentar a nossa fé, para nós crer mais. Porque sem fé não herda o reino dos céus. Sem fé, meus irmãos, não adianta você ter a palavra. Não adianta você andar em obediência, em doutrinas de homens, que homens formou, que homens fez. Sem fé, se você não acreditar, você não vai herdar o reino do céu. Por que que Deus vai te salvar se você não crê que Ele existe? Por que que Deus vai te dar a salvação eterna, meu irmão? Se você não crê que Ele pode curar essa enfermidade. Hã? Me diz para mim. Fala para mim. Se você não crê e continuar murmurando da sua vida, você não vai receber bênçãos. Você não vai ver a terra prometida. Oh, meu Deus! Como é duro colocar a palavra na cabeça do povo. Tá certo que não é eu que mudo o pensamento, é o Espírito Santo. Mas você tem que abrir o seu coração, meu irmão. Minha irmã, nesta manhã, abre o seu coração para que o Espírito Santo venha tirar, fazer uma limpeza dentro de você, nos seus pensamentos. Para que Ele venha tirar essa incredulidade que está atrapalhando a sua bênção de acontecer. Meus irmãos, o Deus que eu e você servimos, Ele usa de várias maneiras para trazer providência, para nos abençoar nessa terra. Ele usa de várias formas, meus irmãos. Mas para isso nós não podemos ser como o povo do Egito, que vivia murmurando, acabava de ver um milagre, acabava de ver ganhar as guerras, como ele ganhou a guerra aqui. O Egito perseguindo, morreu, pereceu todos no mar. Eles viram, meus irmãos. Pois, mesmo assim, começava a murmurar, colocar Deus à prova. E olha Deus falando, né? Se ouvires atentamente os meus mandamentos e guardares todos os meus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, meu irmão. Deus vai te curar, Deus vai te sarar, Deus vai trazer bênçãos sem medidas para a sua vida. Mas pare de murmurar, creia mais no Deus que você serve, confia mais na palavra do Senhor. Meus irmãos, caminha no deserto, tá difícil, não tá fácil, louve. Meus irmãos, para mim não foi fácil receber a cura do Senhor. Eu tive que passar pelo deserto, eu tive que caminhar mesmo vendo só areia. Mesmo vendo nada acontecer e as coisas cada dia mais piorar, eu tinha que ter fé, eu tinha que continuar. E Deus me deu a força, porque eu não parei de orar, porque Deus não deixou. Meus irmãos, eu consegui vencer o deserto da enfermidade, meus irmãos. Mas eu venci pelo poder de Deus. Amém, meus irmãos? Não foi por minha vontade, foi por Deus. Mas por quê? Eu, em vez de murmurar, eu louvava. De vez em quando, lógico, eu sou ser humano, eu reclamava de dores, que isso é normal. A gente tomar uma tonelada de remédio,
e não vê a dor passar, a gente vai reclamar, a gente vai ficar sensível, porque nós somos fracos. Mas mesmo assim, meus irmãos, eu vinha algo dentro de mim que eu arrependia e começava a agradecer. Obrigado, Senhor, pela dor que eu estou passando. Porque hoje eu estou com dor, mas eu estou vivo. Porque o acidente era para a morte. Mas Deus me livrou, meu irmão. Para de murmurar. Deus vai te dar vitória. Deus já te deu a promessa. Mas se você murmurar, você vai ficar como o povo de Deus. Você vai ficar no deserto. Você viu lá em a história de Jesus que foi rejeitado pelos seus. Por que que ele não fez ali muitos milagres? Ele podia fazer muito mais. Mas não fez por causa de quê? Por causa da incredulidade. Na incredulidade, Deus não trabalha na sua vida. Amém, meus irmãos? Creia mais no Deus que você serve. Confia mais na palavra do Senhor. Vigia para que você não venha comer comida estragada. Para que você, pela palavra mesmo, você perder a fé. Cuidado. Vigia, tá? Deus não gosta de religiosos. Deus gosta de servos obedientes na palavra e no direcionamento de Deus. Porque religioso obedece a palavra, mas não obedece os direcionamentos de Deus. Amém, meus irmãos? Vigia na terra. Glórias a Deus, que Deus abençoe a todos.